Oi, gente, faz muito tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo, porque pra mim foi uma das coisas que acabou mais direcionando a minha fotografia atual. E o tema que eu pensei é sobre o simbolismo na fotografia, que pra mim é um dos aspectos mais interessantes que você pode conseguir com um retrato, né? Então, uma das coisas que eu acho Uma das coisas que eu acho mais legal é você conseguir captar esses simbolismos em outras artes, seja na literatura, seja na pintura, seja na fotografia mesmo, que podem te ajudar nessa jornada de autoconhecimento, você entender qual que você busca e conseguir transpor isso para símbolos que possam ser percebidos, às vezes sem dizer nada, por uma fotografia apenas, né? E o que eu acho mais interessante é você conseguir captar esses simbolismos de áreas diversas, que não necessariamente estejam, né, só na fotografia. Eles podem estar, por exemplo, na literatura, eles podem estar no desenho, na pintura, pode estar, às vezes, até numa simples definição de palavra que você encontra no dicionário. Por mais que a gente faça isso de forma inconsciente, às vezes você começa a captar vários significados diferentes durante a sua rotina mesmo e transpondo isso para a sua própria arte, que é algo que eu considero muito incrível, sabe? É uma forma de você começar a se construir. Então eu comecei a pegar vários aspectos que eu vi que se repetiam na minha fotografia, aspectos que também estavam na pintura, aspectos que talvez estavam em culturas até que sejam filosóficas mesmo, né? Espirituais, assim. E como você pode combinar tudo isso para o seu processo de autoconhecimento. Então, acho que o primeiro exemplo que eu mais gosto é sobre o rosto. Eu iniciei a fotografia de autorretrato explorando muito o meu corpo, porque eu, por exemplo, tinha uma dificuldade muito grande de me reconhecer em outras coisas que não ele mesmo, né? Então, isso envolvia muita coisa. Envolvia posições corporais que talvez eu queria transpor em palavras e não conseguia. Envolvia roupas, porque eu sentia que nenhuma roupa me representava de verdade, então eu tive essa decisão de me representar sem elas, entendeu? E esse aspecto vai muito além do simples objeto, né? Não gosto de chamar disso, mas do simples meio corpo, entendeu? De se expressar. E uma das coisas que eu notei, que eu comecei a fazer muito, e que pode ter muito sentido, é que as fotos que eu acabava expondo muito o meu corpo, eu fazia a questão de tirar o meu rosto da imagem. Eu apagava ele, eu colocava outras texturas dentro dele. E se a gente for ver a fundo, o rosto, ele na verdade é o fator principal de uma pessoa que se reconhece na identidade que ela tem, né? Então, era meio que como você conhecer um corpo, mas não conseguir identificar de onde ele vem. E dessa forma eu consegui desobjetificar ele, né? Porque você estava vendo algo que era muito, muito cru, assim, não tinha nenhum indício do que aquilo poderia ser de quem possuía aquele corpo, né? E eu achei interessante porque eu fui pesquisar depois e eu reparei, quando você pensa em qualquer coisa, você pode sentir o cheiro, por exemplo, e associar ele a uma pessoa, e ao invés daquela pessoa aparecer o corpo inteiro pra você, muito provavelmente você vai imaginar só o rosto dela. Então, é um pensamento de como que eu posso explorar ao máximo um recurso e retirar completamente o outro recurso, que seria o rosto, né? Explorar o corpo e retirar o rosto. E como os dois, um presente e um ausente, podem fortalecer ainda mais a mensagem que você pode passar. Então, eu estava tornando algo que todo mundo tem de muito comum o corpo, mas eu estava tirando totalmente o fator identitário dele, que seria o meu rosto. E isso é uma das coisas que fortalece, na minha opinião, parar com essa visão de que o corpo é um objeto, apesar dele estar completamente frágil, estar completamente exposto, né? Uma das outras coisas que eu gostei muito foi de uma das fotos que eu fiz, que eu tô em um fundo escuro e tá aparecendo só daqui pra cima, né? E o que eu gosto muito nela é que você acaba prestando mais atenção, apesar do que tá em destaque, essa parte do meu corpo, você acaba prestando muita atenção no fundo dele, né? Porque
É um fundo homogêneo, é um fundo extenso. E para salientar essa imagem, né, de algo que é extenso, de algo que é superior, eu utilizei duas coisas que eu acho que podem ser utilizadas para outras fotografias, outros autorretratos, né, que as pessoas possam querer fazer. Que é justamente você unir uma imensidão, que seria o espaço vazio atrás de mim, através desse indício de círculo que eu coloquei, que ele é um pouco mais escuro, né, no interior. Então, essas duas coisas, o círculo principalmente, ele é o símbolo de algo que é maior, né, que é algo eterno, assim, uma coisa em sua plenitude, algo que contém ela mesma, e justamente por conter ela mesma é algo extenso, né. Então essa é uma das formas de você utilizar dois signos diferentes para você conseguir passar a mesma ideia. Então esse ângulo mais de baixo para cima, dando foco no céu, em combinação com esse círculo, fortalece muito essa ideia de espaço maior, de imensidão que eu queria passar com esse autorretrato. Outra coisa que eu acabei notando uma semelhança depois que eu já tinha feito, já tinha postado essa foto, foi essa daqui, que eu tirei, que eu tava deitada, né, em um lago, flutuando, boiando, e como ela tem relação com a pintura de Ofélia. E Ofélia é de Hamlet, né, no caso. De forma resumida, né, a Hamlet é apaixonado por Ofélia e vice-versa. Só que o Hamlet, o pai dele acaba sendo assassinado pelo próprio tio e a mãe dele acaba casando com esse tio. Então, basicamente, a história inteira é Hamlet tentando se vingar da morte do pai dele com o tio dele. Só que aí acontece um monte de coisa e quem acaba sendo assassinado, né, morto, é o pai da Ofélia. Então, durante a história inteira, o Hamlet ele finge uma loucura realmente. E ao mesmo tempo que ele está expondo assim, a sua máxima loucura, ele tem todos os seus objetivos traçados, a Ofélia ela é a representação de uma pessoa que é submissa, que é dócil. Então, no final, o que acaba acontecendo é que quem acaba morrendo, quem acaba sendo deixada de lado durante toda a história e se ferrando é a própria Ofélia. Ela acaba enlouquecendo de verdade, enquanto a loucura do Hamlet era falsa, ela que de verdade acaba enlouquecendo. E ela acaba morrendo em um lago. E toda essa morte dela acaba sendo desmentida para parecer que ela morreu de causas acidentais, mas não, ela realmente enlouqueceu e foi isso que aconteceu. Ela ficou desacordada no meio de um lago e acabou morrendo. Você vê no quadro mesmo como ela, apesar dela estar num ambiente muito bonito, dela estar em uma posição completamente leve, que seria o boiar, ela tá morta, né? E como isso é uma ligação direta com, muitas vezes, como a gente se sente em ter que lidar com tudo e ainda assim ser de forma submissa, né? Então, nesse quadro eu acabei usando justamente aspectos que eu citei anteriormente. Eu tô completamente sem roupa, me misturando com o ambiente que eu estou, sem rosto também. Então, é como se você fizesse uma releitura de uma obra que passa exatamente esses conceitos de submissão, de docilidade, para algo que está completamente no outro oposto, que é no oposto do natural, de algo que ocupa o seu espaço e de algo que está em harmonia com o ambiente, que está sem as roupas, né? Porque ela está com um vestido super pesado, por exemplo, e já nessa fotografia eu tô sem a roupa, eu tô sendo exatamente eu, ocupando exatamente o espaço que eu quero e transmitindo exatamente a mensagem que eu desejava, né? Essa conexão com algo maior, de que eu faço parte e por esse motivo mesmo eu não preciso me preocupar em deixar de fazer o que eu quero para atingir esse objetivo. Então, depois, além disso, acabam vindo muitas outras coisas, né? O que acaba impactando é o uso de cores, a iluminação, o ângulo que você escolhe, as posições.
E eu espero que eu possa abordar esses assuntos também depois, mas é porque eu realmente senti muita vontade de gravar esse vídeo pra gente começar a entender os paralelos que tem no nosso próprio trabalho, que muitas vezes a gente acaba não reparando. Porque tudo isso foi feito... Claro, eu sabia o que eu queria transparecer, mas eu não sabia que existiam aspectos concretos que fortaleciam essa ideia que eu queria passar. Então é muito legal você parar para analisar suas fotografias, identificar quais são os símbolos que sempre aparecem constantemente. Eu vi que estava aparecendo muito círculo. Eu vi no meu feed que eu tinha épocas que eu tirava foto completamente azuis, depois que eu tirava fotos completamente neutras, em tons pastéis, depois completamente em cores muito coloridas, que não tinha nenhum padrão. Então isso pode muito ajudar a gente na jornada de leitura mesmo do nosso interior, saber como que a imagem pode ser capaz de retratar tão bem e dizer tanto sobre você. Então, eu espero que vocês tenham gostado disso mesmo, desse vídeo, porque são assuntos que eu me interesso muito e que eu com certeza acho que outras pessoas devem utilizar outras coisas para as fotografias dela, e eu acho que isso dá margem pra gente comentar um pro outro o que cada um utiliza. Então eu vou adorar saber quais dessas coisas vocês acabam utilizando também, quais símbolos vocês criam, quais são os símbolos preferidos que vocês gostam, porque eu acho muito interessante.